Fala aí galera, beleza? Estou aqui com um jogo que vocês não vão conhecer, eu acho, na minha opinião. Olha, eu não sei se alguém assistiu Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! É bem da hora, eu recomendo. Anime, peraí, deixa eu passar. Um anime que se trata de jogo de cartas, Yu-Gi-Oh! Esse aqui, ó, eu recomendo. Bom, demora um pouquinho porque faz um download e você tem que ter um pouquinho de espaço liberado. Bom, eu tava jogando hoje o jogo e, bom, eu achei muito bom. Tem bastante personagem aqui ao desenho, né, o anime. E, então, o jogo se trata de estratégia. Tipo, não tem um cara que conhece a assim, pronto, ataca. É bem bonito mesmo o jogo, na minha opinião, achei da hora pra fazer jogo de anime. Olha essa travadeira. Ah tá, meu prêmio. Próximo, né? Vamos ver que eu vou. Bom, eu já montei meu deck. Eu não quero saber disso que eu já vi. Você pode montar seu deck. Opa, um Caribou. Nossa, mano. Sebirorobo. Não sei falar. Olha, eu vou ler aqui qual que é. Bom, é uma máquina efeito. Quando esse card for retirado do jogo, você poderá enviar um card na sua mão para o cemitério e comprar um card. Eita, a energia da pirâmide que vai ser bom. Você pode escolher e ativar um dos seguintes efeitos: aumentar o ataque de todos os monstros no seu campo com a face para cima em 200 pontos. E até de país no que aumenta a defesa de todos os monstros do seu campo a face acima com pontos de enfeite, não sei o que é. Intuição dos olhos vermelhos. Envie um monstro dos olhos vermelhos da sua mão ou deck para o cemitério. Adicione um card magia armadilhas vermelhas do seu deck e sua mão, exceto em olhos vermelhos. Você só pode ativar a intuição dos olhos vermelhos por um turno. É. Bom, eu já montei meu deck. Vamos ver o que é. Não, o que é isso aqui? Olha, você vai escolher de dois personagens para usar: o Yami Yugi ou o Yugimoto e o Seto Akaiba. E só você pode escolher um dos dois. Esse é o meu deck. Não tô usando o deck do Yugi. No deck do Yugi. E eu esqueci de colocar esse aqui. Esse aqui não, a outra é bom. Esse aqui é melhor que uma carta que é boa. Remove magia. Vou colocar. Se alguém tentou usar magia comigo, não vai funcionar. Bom, uma carta nova que eu tenho. Que eu peguei agora, né? Deixa eu ver mais pra baixo. É só isso. Aí eu vou salvar aqui, mano, no deck. Salvar deck. Gente, eu vou pausar, vou procurar alguém aqui pra batalhar. Pronto, gente, achei que uma menina, o nome dela é Emma, certo? Se eu quer tanto duelar, estou de acordo. Aqui tem a sala e tudo mais. Aí você pode ver aqui os itens dela, e que ela vai dar se você ganhar. Aí você ver aqui, ó, esses itens aqui que ela pode ganhar. Itens insuficientes, só que, sabe? Agora vamos duelo. Aqui a gente quer duelar. Bom, aqui ó. O que é o deck adiciona um composto por monstros sincro e difusão. Este deck adiciona fica separado do deck principal e pode conter entre 0 e 5 cards. Aí eu vou botar aqui ó, no canal bala, mano, bala. Tá aqui a pistola, mano, a pistolinha. Tá aqui com um vídeo no meu canal, né? Eu só tenho que escrever aqui o seguinte que precisando. Porque, né? Mas pra frente vou trazer um jogo bem da hora aqui. Vamos lá. Olha aí. Aqui ó, Yami Yugi, meu nome. E o dela é Emma. Eu não escolhi, tá? É o meu nome do personagem, não.
Agora que eu vou jogar primeiro. Gente, eu vou aumentar um pouquinho o som. Aí. Bom, aqui você não pode atacar. É só você escolher uma carta e pronto. E olha quem já temos aqui no deck, mano. Duelo. E vai começar agora. Minha vez. Deixa eu ver quem é isso aqui, mano. O herói do leste. Vamos atacar. Vamos invocação normal. Vamos lá, agora é a hora. Eu invoco o monstro em posição de ataque. Aí mostra aí, ó. Isso também pode alterar a câmera. Que fica assim. Ou assim. Aí você pode ver a animação. Clica aqui, eu não posso fazer nada. Agora eu disse, ó. Bom, eu não pensei muito fraco. Eu acho o jogo muito fácil. Rapaz, isso aqui é outro que eu tenho. É uma Matrix Espadachim lendário. Não é o mesmo que tá aí, né? Que eu sou... Não é. Vamos ver, calma. Planta carnívora, esse mano. E eu tenho que terminar seu turno. Agora eu vou comprar uma carta, né? Tem que obrigatório. E abrir aqui selvagem. Ele é bom, mano. Eu não vou usar ele agora, porque eu vou guardar você, mano. Eu vou invocar eu trago. Eu tenho que ter. Eu tenho que sacrificar meus monstros. Eu não vou sacrificar ninguém ainda. Pra mais que. Só precisar, mano. A gente vai fazendo as batalhas aqui. Agora a gente pode atacar, então. Vamos atacar a planta carnívora dela. Aí vai estar assim. Aí você arrasta aqui, ó, pra frente. Vamos passar aqui, ó. Aí a falinha dela. No monstro ataca. Tipo, não fala qual é o ataque dele, tudo mais. Só mostra quando é o ataque especial mesmo. Por exemplo, isso aqui você tá com os pontos que vira dela. Os life point. Aí ó, você ataque diretamente. Aí ela perde bastante, mano. E eu vou. Opa! Você. Não sei onde que eu cliquei, né? Cara. Quebra. Meu espírito. Que da hora, tem uma filha falsa. Agora eu vou passar aqui meu turno. Esse jogo é bem interessante. Pra quem gosta de Yu-Gi-Oh! Né? Ou Duel de Cartas, né, mano? Esse jogo eu recomendo. Recomendo do fundo do meu coração. Aí você. Vamos lá, certo. Agora eu vou sacar. Uma coisinha só. Eu não vou fazer meu turno. Bom, gente, se você achar aqui. Eu vou fazer uma série desse jogo. Sim, esse aqui foi o primeiro episódio dessa série, mano. Pô, cara, mano, é você. Bom, eu já reuni os guerreiros aí, mano. Ficar espera o negócio. Tem que tomar cuidado com as escolhas também que você faz, gente. Toma bem cuidado, ver o que é carta. Mas tudo mais. Bom, a gente vai atacar com os três. Primeiramente, eu vou usar minha carta mais sorte pra atacar. Então vamos lá, atacar. Eu vou atacar com essas duas aqui da ponta. O esquerda e a direita, e vai, ó. Oh, eu não tinha fiz. Vou comover com isso. Oh. Vamos lá. Eu vou atacar diretamente os pontos que visa. Perdeu 500 no bastante, porque o ataque dele é 500. E pronto. E eu ataco diretamente os pontos que visa. Bom, acho que não é diretamente pra morrer, né? Não, não é. Então, a gente vai cá, vamos dar pra... Na verdade, gente, eu vou jogar só essa partida. Porque o vídeo fica muito longo e eu não quero isso. Fazendo dá pra postar, né? Então, vamos lá. Eu vou acabar com ela como o dragão negro de olhos vermelhos. Foi mal, gente, eu esqueci o nome dele. Eu olhei ali. Bom, agora acho que ela vai atacar, né? Vamos batalhar. Ela vai atacar no monstro mais fraco. Cara, tá com o seu monstro. Eu perco 200 pontos de vida e perco meu monstro. E ela tem que acabar. Porque não pode invocar. Você pode ser se você comprar. Remover magia. Essa ponta aqui. Não dá pra ver, tá bom. Vamos lá. Aqui, ó. Aí tá ali. É necessário oferecer tributo de 2 monstros para invocação
Tributo deste moço. Realiza a invocação de tributo. Aí você vai lá, escolhe um, tipo, tem que ser dois. Aí você vai lá confirmar e escolhe outro confirmar. Agora é a hora. Confirmar um, né? Ali os olhos vermelhos e não é meu filme, mas tá bom, acabou. E eu ataco com o meu monstro. Esse não é o meu monstro, tá, gente? Esse é o do... Não é o do Yugi, que pensa dizer. Eu gosto mais Mago Negro. Esse foi um excelente, mas eu posso esperar para o próximo. Olha, eu não preciso salvar aquilo para falar a derrota do inimigo. E a gente vai terminar o vídeo por aqui. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilha, mano, com seus amigos. E lá, se você achou o jogo interessante, mostra assim lá pro seu amigo e mostra o vídeo que você viu sobre o do Yu-Gi-Oh! Se você conhece. Ou se você tipo, não conhece, mas tipo, você gostou de ver eu jogando, se vocês quiserem mais, ó, dá aquele like pra apoiar meu canal, né? Dá like, mano. Então, gente, falou. Esse foi o vídeo. E valeu!